Olá pessoal, agora são 18 horas e 16 minutos do dia 25/6/2020. Eu sou o Luciano Nayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria falar aqui da polêmica relacionada ao programa aqui na Band, da Bandeirantes, em que já teve algumas palhaçadas alguns dias atrás, né? O programa apresentado pelo Ernesto Lacombe, e no dia 24 teve a presença do Alan dos Santos, aquela figurinha bizarra, né? E do Flávio Azambuja. É um sujeito tão, assim, tão lógico que você vai ver no final desse vídeo aqui para você ter ideia de como é o naipe aí do tal, né, conservador, né? Então, os dois foram levados no programa para falar sobre o conservadorismo, né? Já era uma coisa meio bizarra. Aliás, tempos atrás, esse programa teve uma pergunta assim, ó: quem mandou matar Bolsonaro? Bom, isso é pergunta que jornalista faça? Um profissional sério de jornalismo, isso é pergunta. Hein? Isso chama-se falácia da causa complexa. A pergunta é: quem mandou matar Bolsonaro? Só seria aplicável se tivesse alguma informação dando conta de que haveria mandante. Mas a Polícia Federal disse que não tem. Então, é preciso primeiro que uma investigação diga há mandante para que você faça a pergunta. Caso contrário, você pode fazer causa complexa o tempo todo. Você quer ver o que seria causa complexa? É você chegar e falar assim, ó: quem foi que pagou para você botar esses dois no programa? Seria uma pergunta desonesta. Você não sabe se alguém pagou para ele botar alguém no programa, então por que você vai fazer essa pergunta? Então, olha a pergunta desonesta, já tava esquisita a coisa. Agora, levar Alan dos Santos e Flávio Zambuja no programa, né? É um absurdo. Então, já não estava legal. Aí, convocação de Alan dos Santos e Flávio Azambuja, né, no programa, aí, meu amigo, aí a coisa já ficou bem mais esquisita, né? Primeiro, ambos foram chamados para falar sobre conservadorismo. Mas será que eles seriam representantes de conservadorismo? Que filosofia conservadora? O que se falou de conservadorismo? Quando perguntaram para o Azambuja sobre conservadorismo, foi um... Nossa, foi um negócio aqui, quer ver? Vamos ver o que ele falou aqui, para vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia do que foi o naipe da coisa. Conservador, na verdade, conservadorismo é um nome de um movimento. Então, quando você está pensando em conservador, é como o pagodeiro belo, é o nome do elemento, não é uma descrição da realidade. Aquilo ali foi um nome dado, não precisa ser necessariamente uma descrição. Naquele momento, batizaram de conservadorismo. Esse princípio poderia ser chamado, sei lá, de moralizantismo, de tradicionalismo, como muitas vezes é chamado também, eu acho um nome muito mais adequado. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso aí é o que o Flávio Zambuja falou na hora que perguntaram ali no programa a definição de conservadorismo. Vamos parar de palhaçada, gente. Gente, o conservadorismo, como um movimento filosófico, ele surgiu a partir da sua comparação com o jacobinismo, que pedia ruptura pela via da esquerda. Então, quando a esquerda foi feito o deploy, né, usar um linguajar da TI, né, delivery, né, então vamos fazer assim, vamos instalar aqui a primeira versão de uma esquerda, né, hardcore. Já chegou o pessoal pedindo ruptura, né, pedindo caos, pedindo destruição e pedindo redução de base. Na prática, é o que eles estavam pedindo: reduz base, reduz base, reduz base, aí você vai tornando o governo mais instável, com altas promessas, com a promessa de utopia. Então, no primeiro deploy que você veio, né, de esquerda, ele veio assim. Então, o que veio o conservadorismo quando ele veio com uma proposta? Né, na época do Edmund Burke, tá? Que ele não era a única vertente, mas tinha, né, aquele espírito, né? Gente, vamos segurar um pouco, não é bem assim, a gente pode avançar algumas propostas, mas sem essa busca por ruptura. A gente tem que desconfiar do poder excessivo dado a algumas pessoas. Então, a essência do conservadorismo original era essa. Não tem mistério. Se você pegar pela teoria do eleitorado e fizer a comparação dos regimes, você vai ter lá. Aí depois, é claro, você teve algumas versões do conservadorismo que flertou
com algumas ideias mais autoritárias quando elas são colocadas em contraste com algumas outras propostas autoritárias. Ao mesmo tempo, a esquerda também desenvolveu algumas frentes, não podemos dizer assim conservadoras, mas menos radicais. Então você teve versões tanto democráticas do esquerdismo, né, quanto da direita, ó, claro. Mas inicialmente o conservadorismo era isso. O sujeito vem com essa conversa, é por quê? Porque, na verdade, eles sabem que eles não representam um conservadorismo, eles representam um reacionarismo sectário, que ele só precisa do quê? De caos, ruptura e destruição. Né? Então, por isso que o pessoal fala, cadê aí? Você vê o pessoal que fica fora do Brasil, do olavismo, falando, e aí, como vai prender ministro do STF? Vai prender quem, menino? Por quê? Por qual crime? Você não precisa. Para quem pensa, usa essa lógica, né, a lógica de causa e de ruptura, você não precisa ter motivos, é só você sair pedindo, pedindo. Até que quando chamaram o Weintraub lá para poder fazer, tá, então vai prender ministro do STF por qual motivo? Por qual crime? Ficou calado. Agora teve até que sair do Brasil. Não sabemos se foi exatamente por esse motivo, mas a coisa começou a ficar complicada. Então, quando você começa a fazer pergunta para essas pessoas, aclara, né, assim, ó, então seja claro, seja específico, começa a colocar o contraponto, eles se enrolam, mas quando vai sozinho num programa, dois reacionários aparentam, então, né, como se fossem conservadores. Isso foi o quê? Uma enganação, de novo. Então o programa ele foi enganoso, né? Deveria ter tido contraponto, pelo menos. Colocado pessoas conservadoras para poder, opa, não é assim não, né? É conservadoras com conhecimento, né? E aí você vê o que? Discurso anticivilizacional. Teve um deles ali falando, né, que não, que esquerdista só tem dois tipos, né? Ou ele tá querendo matar você, ou tá querendo enganar você. Isso é coisa séria que se fale? Isso é gente que não quer debater, né? Quer o quê? Bloquear debate, né? Então, você começa a normalizar isso e a gente observa que tem algumas pessoas da mídia que estão fazendo isso, Leda Nagli, por exemplo, fica dando espaço para esse tipo de extremismo, quando, na verdade, na hora que a coisa começar a ficar feia, esse tipo de pessoa é descartada. Então, é sempre assim, né? Você dá espaço para esse extremismo do pior tipo, né? Esse extremismo do tipo sectário, e depois você vai ser descartado por eles. Então, o que a gente está vendo é esse fenômeno, assim, bizarro, tá? E o que acontece nesse programa é o que? É um desrespeito, né? É um desrespeito à diversidade, é um desrespeito ao debate, né? Você não vai ficar normalizando ideias abjetas. Ideia, você trabalha com a política e de que os inimigos têm que ser exterminados. Você vê várias declarações do olavismo nesse sentido. É o grau máximo de extremismo, conforme a teoria da ferradura do Jean-Pierre Fey. Então não tem governo, para as pessoas não tem governo a fazer. É você ficar o tempo todo destruindo inimigos. Porque no momento em que você tem uma situação aonde você precisa encarar os problemas, o que o pessoal faz? Olha o que os olavistas pressionaram nesta pandemia. Caos e ruptura. Porque eles não podem. Este nível de extremismo, você dá espaço para esse tipo de extremismo, isso é uma brincadeira, né? Por exemplo, questão do STF. Você tem observado o que as pessoas falam? Então está na hora também de fazer um contraponto ao Lacombe. Pega o que essas pessoas estão falando na internet, esses olavistas, especialmente esses dois aí, e pergunta para o Lacombe, você concorda em trazer pessoas nesse nível de extremismo no seu programa? Você concorda com essa afirmação? Você acha que é aceitável que você não tenha nem feito contraponto para esse tipo de afirmações absurdas, teorias da conspiração, e começa falando de China, e China que está por trás de tudo, e é por causa disto, né, que eles também encontram brechas para poder normalizar ações desse tipo. Então não tem mistério. O que está acontecendo, né, aí depois do programa, teve um rolo aí, me parece que o Lacombe vai sair, porque chega num ponto que não dá. Começa a esticar a corda, daqui a pouco vai ver o quê? Vai virar Siqueira Júnior. Né?
Então, a gente tem que começar a olhar o seguinte, alguns jornalistas, né, conservadores, ele se diz conservador, eu não sei se o Lacombe é conservador ou é reacionário, mas o que acontece às vezes é que tem alguns conservadores que começam a fazer aliança com o reacionário e, no final das contas, eles sempre se dão mal. Essas ideias, essas pessoas, não são para serem popularizadas, é para gerar o número suficiente para que eles consigam, né, causar algum impacto e causar algumas ações de ruptura. Não é para ter proposta social. Olha, brabo, viu? Esse programa aí, né, o Lacombe foi longe demais. Vamos, olha só. É de se pensar o que deu na cabeça. O Lacombe não estava em fim de carreira para fazer essa palhaçada. E pegou muito mal esse programa, pegou muito mal, né? E, olha, uma ofensa aos conservadores, né? Conservadores não tem nada a ver com aquilo que esses dois falaram nesse programa no dia 24/6, né? A gente tem que começar a aprender, né, o que aconteceu nos Estados Unidos com o alt-right, bicho, ficar brincando com isso, sabe? Um país com a história que o país tem, sabe? A história do Brasil, né, uma história de lutas, a questão da escravidão, como foi no Brasil, uma história pesada, fica brincando, sabe? Levando assim pessoas que querem voltar ao passado, pensam de uma forma medieval. Deixa essas pessoas nesses canais de YouTube deles aí, né, propagando raiva, ressentimento, né, dizendo que todo mundo aí que luta por emancipação é parte de um marxismo cultural, uma teoria da conspiração que eles inventaram, eles sabem que é mentira. Eles não acreditam em uma palavra do que estão falando. E ficar dando espaço para isso? Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos ver que agora, se aqui na Band, se toma um juízo esse pessoal novo que vai apresentar, porque a CI chutou o balde. Valeu, gente. Um abraço.